Ei, você aí, já ficou pensando o que acontece quando uma pessoa morre? Tipo, puf, a pessoa para de respirar, não fala mais, não se mexe, e aí, vai pra onde? Vai pro céu? Vira fantasma? Vira estrela? Ou será que some pra sempre? Pois é, essa pergunta é super comum, ainda mais quando a gente é criança. E tá tudo bem querer saber. A gente é curioso mesmo, e quando ninguém explica direito, a nossa cabeça começa a inventar um monte de coisa. Mas calma, que hoje a gente vai conversar de um jeitinho que você vai entender tudinho, sem enrolação. Vamos começar com o que a gente sabe de verdade, com o que dá pra ver, estudar e até experimentar. Nosso corpo é como uma máquina muito esperta. Tem um coração que fica batendo sem parar. Tum, 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 mandando sangue pra tudo quanto é lado. Esse sangue leva comida e oxigênio para todas as partes do corpo. E quem manda em tudo é o cérebro. O cérebro é tipo o chefão do corpo, o chefe da fábrica, o computador da nave. É ele que faz a gente pensar, lembrar, rir, chorar, sonhar e até respirar sem a gente nem perceber. Mas o que acontece quando a pessoa morre? Bem, o coração para. Quando o coração para, o sangue não anda mais. Sem sangue, o cérebro não funciona. E quando o cérebro desliga, a mente também desliga. A gente para de pensar, de sentir, de lembrar. Tudo apaga. Aí vem a parte que muita gente não entende. Não tem alma saindo do corpo, nem espírito flutuando. Não aparece nenhuma luz mágica puxando a pessoa para cima. Nada disso. O que acontece mesmo é que o corpo entra em descanso, tipo quando a gente desliga o videogame. Ele fica ali, parado, e começa a se transformar. Isso mesmo, transformar. O nome disso é decomposição. Parece um palavrão, né? Mas não é nada feio, é só o jeito da natureza reciclar. O corpo vai virando pedacinhos bem pequenos. Bichinhos como bactérias, fungos, alguns insetos, e até o vento e a chuva ajudam nesse processo. A gente vira parte da terra, do solo, e alimenta outras vidas. Plantinhas, flores, árvores. Pode até virar a árvore onde um passarinho faz o ninho, ou a grama onde uma criança corre descalça. A morte faz parte da vida. A gente não vira anjo, mas vira natureza. E isso é muito mais real e bonito do que parece. Agora, muita gente fala de alma e espírito. Mas sabe por quê? Porque antigamente, tipo muito tempo atrás, quando não tinha médico, nem microscópio, nem livro de ciências, ninguém sabia como o corpo funcionava por dentro. Aí, quando alguém morria, parecia que uma energia ou sopro saía do corpo. Tipo assim, ué, a pessoa estava viva, agora não tá mais. Deve ter algo invisível que foi embora. E como ninguém sabia explicar direito, inventaram a alma. Isso ajudava a acalmar o medo que as pessoas tinham de morrer. Porque vamos falar a real, morrer dá medo. A gente não quer sumir, não quer que as pessoas que a gente ama vão embora. Dá um aperto no coração só de pensar. Por isso, inventar que existe um lugar mágico, onde todo mundo vai morar feliz depois de morrer, deixava as pessoas mais tranquilas. Era tipo um conto de fadas para adulto. Aí cada povo inventou sua própria versão. Uns falavam de céu, outros de inferno, uns diziam que a gente virava outro bicho, outros que a alma ficava rodando por aí. Mas sabe o que a ciência descobriu com o tempo? Que tudo isso são só histórias. Histórias bonitas, às vezes tristes, às vezes assustadoras. Mas são só isso, histórias. Não tem prova de nada disso. Nenhuma. E aí você pode perguntar, mas fulano disse que viu espírito. E a fulana que sonhou com a vovó e achou que era um sinal. Então, deixa eu te contar uma coisa bem legal sobre sonhos. Quando a gente dorme, o corpo descansa, mas o cérebro continua trabalhando. É como se ele ficasse fazendo faxina nas nossas ideias. Ele separa o que é importante, joga fora umas lembranças velhas e mistura um monte de coisa na nossa cabeça. Por isso, às vezes, a gente sonha com gente que já morreu, ou voa, ou fala com um dinossauro dentro da geladeira. Isso não é espírito, é só o cérebro fazendo bagunça na noite. E aquelas histórias que passam na TV ou no YouTube de gente que morreu por alguns minutos e depois voltou dizendo que viu um túnel de luz, escutou vozes ou flutuou. A ciência chama isso de experiência de quase morte. Isso acontece quando o cérebro está quase sem oxigênio, tipo quando a pessoa desmaia ou passa mal de verdade.
Nessa hora, o cérebro começa a criar imagens para tentar entender o que está rolando. Mas isso não significa que a pessoa saiu do corpo ou foi passear no céu. É só o cérebro tentando se salvar do apagão. Agora, vamos falar de uma coisa muito importante. Se não tem alma, espírito nem céu, será que tudo acaba mesmo quando alguém morre? Olha, o corpo sim, mas a pessoa não. Porque ela continua nas memórias que ficam com a gente. Cada vez que a gente lembra de uma risada, de uma brincadeira, de um cheirinho bom de comida que a vovó fazia, essa pessoa vive um pouquinho dentro da gente. O amor não precisa voar para existir. Ele fica na saudade, nas fotos, nos objetos, nas palavras bonitas que a gente aprendeu. E sabe o mais bonito disso tudo? É que a gente pode continuar passando esse amor para frente, como uma corrente do bem. E se você ainda está se perguntando, tá, mas por que então tantas pessoas acreditam nessas coisas se não tem prova? Aí entra uma parte que a gente precisa conversar com calma. As religiões criaram essas histórias todas, não porque são más, mas porque queriam ajudar as pessoas a não terem tanto medo, a se sentirem protegidas. Só que às vezes, elas exageraram, inventaram coisas assustadoras como castigo eterno, demônio, pecado, e disseram que a gente tem que acreditar em tudo isso senão vai se dar mal. Mas, espera aí, a gente é criança, a gente pensa, a gente pergunta. E se a gente pode estudar, entender como o mundo funciona de verdade, por que vão querer que a gente acredite em coisas sem prova? Por que não ensinar a verdade desde cedo? E por que essas mentiras podem até fazer mal? Pois é, tem coisa aí que a gente precisa falar melhor. E é exatamente isso que a gente vai continuar explicando. Olha só, agora que a gente já entendeu como funciona o corpo, o que é a morte de verdade e o que a ciência descobriu, vamos conversar de coração aberto sobre uma coisa que é importante demais. Por que a gente não deve acreditar no que as religiões ensinam como se fosse verdade absoluta? Primeiro, vamos combinar uma coisa. Acreditar em alguma coisa não faz ela ser real. Acreditar em unicórnio não faz ele aparecer no quintal. Acreditar que um brinquedo vai se arrumar sozinho não faz ele sair andando pro armário. É só uma vontade. E o mundo não funciona com vontades, ele funciona com realidade. As religiões nasceram numa época em que ninguém entendia como o mundo funcionava. Não tinha escola, não tinha ciência, não tinha telescópio, nem laboratório. Então, para explicar o trovão, diziam que era Deus bravo. Para explicar o arco-íris, falavam que era uma mensagem divina. E quando alguém morria, diziam que foi para um lugar mágico, cheio de anjinhos e nuvens fofinhas. Mas agora a gente tem ciência. E a ciência é como uma lupa gigante que mostra como as coisas são de verdade. A ciência não adivinha, ela pesquisa, observa, testa e prova. E até hoje, ninguém nunca provou que céu, inferno, alma ou castigo divino existem. São só histórias. E sabe o problema? É que tem adulto ensinando essas histórias para criança como se fosse verdade. E isso não é legal. Sabe por quê? Porque quando a gente é pequeno, o nosso cérebro ainda está crescendo e aprendendo. É como se fosse uma esponja que vai absorvendo tudo. Se colocam ideias erradas lá dentro, a gente cresce acreditando em coisa que nunca foi verdade. E às vezes essas ideias podem fazer muito, mas muito mal. Quer ver? Medo do castigo. Tem religião que diz que se a gente não obedecer tudo certinho, vai arder no inferno para sempre. Gente, isso é assustador até para adulto. Imagina para uma criança ficar com medo de errar, de pensar diferente, de perguntar. Isso pode deixar a criança ansiosa, triste, sem sono e até com pesadelo. Culpa sem sentido. Tem criança que acha que é culpada por tudo, porque não rezou, porque pensou besteira, porque fez uma pergunta proibida. Isso cria um peso enorme. A gente precisa ensinar que errar faz parte do aprender e que ninguém merece castigo eterno por ser curioso ou pensar com a própria cabeça. Vergonha do próprio corpo. Algumas religiões dizem que o corpo é sujo, que certas partes são pecado, que sentir prazer é errado. Isso é muito grave. Criança precisa crescer livre, saudável, sabendo que seu corpo é seu e que ele não tem nada de errado. A ciência ensina que nosso corpo é natural, bonito e merece cuidado, não culpa. Proibição do pensamento. Tem religião que diz: não pense nisso, não pergunte,
Não leia aquilo. Não questione o que o pastor falou. Mas como assim? Perguntar é a base da inteligência. É perguntando que a gente entende o mundo. Não pode ter medo de pergunta. Aqui no Rebelião Científica Kids, perguntar é um superpoder. Preconceito. Infelizmente, tem religião que ensina a ter raiva de quem pensa diferente, de quem ama diferente, de quem acredita em outras coisas. Isso é perigoso. A gente precisa aprender a respeitar todo mundo. E a ciência ensina que somos todos humanos, com o mesmo DNA, o mesmo planeta e o mesmo coração batendo. Por tudo isso, é importante que você saiba, não acreditar nas religiões não é errado. Errado é quando alguém obriga você a aceitar uma coisa sem prova, sem explicação, e ainda manda você ficar quieto. Aqui no nosso canal, a gente quer justamente o contrário. Que você pense, pergunte, observe, descubra. Você não precisa de religião para ser uma pessoa boa. Você não precisa de céu ou inferno para saber o que é certo e errado. A empatia, que é se colocar no lugar do outro, a gente aprende com o coração e com o cérebro funcionando juntinhos, não com medo de castigo divino. Quando você escolhe o caminho da ciência, você não perde magia. Você ganha o encantamento real da vida. Você aprende como nasce uma estrela, como cresce uma árvore, como funciona uma borboleta, como seu corpo sabe a hora de dormir. E tudo isso é mágico de verdade. Não precisa inventar anjo nem monstro. É que você pode crescer sendo livre para pensar, livre para mudar de ideia, livre para criar um mundo melhor sem depender de promessa de paraíso. Porque o paraíso que a gente pode construir é aqui, com justiça, amor e conhecimento. E a gente ainda vai falar muito mais sobre isso por aqui. Vai ter vídeo para explicar por que as religiões criaram regras malucas, por que tentam controlar o jeito que as pessoas vivem, e como a gente pode se proteger disso crescendo com pensamento crítico. Então segura essa ideia. Você tem o direito de saber a verdade, mesmo sendo criança. Aliás, principalmente por ser criança. Porque você é o futuro, e o futuro precisa de gente que pensa. E aí, criançada, curtiu o nosso papo cabeça de hoje? Pois é, aqui no Rebelião Científica Kids, a gente não enrola, não inventa historinha de céu com portão dourado, nem inferno pegando fogo. A gente fala de coisa séria com alegria, com verdade e com respeito, porque vocês merecem saber a real. Se você gostou do vídeo, faz aquele combo que ajuda muito a gente continuar trazendo mais conteúdos incríveis. Deixa o like, o famoso joinha. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. É só apertar o botão vermelho. Chama seus amigos, primos, colegas de escola, manda no grupo da família. Comenta aqui embaixo o que você mais gostou, ou manda sua pergunta. Quem sabe sua dúvida não vira um vídeo novo. Ah! E se você é adulto e está assistindo com seu filho, filha, sobrinho ou aluna da escola, muito obrigado também. Aqui é um espaço para todas as idades, desde que venham com mente aberta e vontade de aprender. Agradecemos demais por vocês fazerem parte dessa rebelião. Uma rebelião do pensamento, da liberdade, da ciência e da verdade. Porque criança que pensa, cresce livre. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal! Bye bye!